Ah, meu Brasil, bombou na net. Se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Quem tá na nossa tela aí, ó, é o ministro Paulo Pimenta dando entrevista, dando esclarecimento, justificativa, explicando e pontuando dados e estatísticas do que está sendo feito para amenizar o sofrimento das pessoas lá no Rio Grande do Sul, das famílias que perderam entes queridos, que perderam seus bens, diferentemente do mequetrefe capiroto Bolsonaro, que não vem ao caso quando ele teve essa oportunidade de fazer algo de bom para as pessoas. Ele preferiu ficar de férias quando na Bahia tinha uma catástrofe parecida. Olha, mas o ministro Pimenta vai estar explanando tudo para vocês aí. Fique até o final, compartilhe o vídeo, mande para todo mundo aí. Com vocês, o Paulo Pimenta, ministro das Comunicações do nosso presidente Lula. Ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal. Daqui a pouquinho você pode também entrar fazendo perguntas. Seja muito bem-vindo aqui no nosso estúdio. O ministro que está aqui representando, então, o presidente Lula, que esteve hoje de manhã reunido com o prefeito, ouvindo o apelo também do nosso governador sobre essa situação que nós estamos vivendo, que vocês já estão bastante por dentro. E eu gostaria de começar lhe fazendo uma pergunta. Efetivamente, nós temos hoje, aqui no nosso Rio Grande do Sul, toda a força que é possível do governo federal para fazer o socorro que nesse momento é tão necessário às pessoas que ainda estão em situação de vulnerabilidade, precisando de socorro com urgência? Eu acredito que sim, Cristina, né? Nós temos nesse momento 32 aeronaves, 32 helicópteros. Nós temos hoje mais de 100 botes salva-vidas com equipes especializadas. Nós temos uma grande quantidade, né? Nós temos quase 15 mil homens entre Exército, Aeronáutica, Marinha, Bombeiros. E o que ocorre em determinadas circunstâncias que dificultou em alguns momentos, agora isso não está acontecendo, né? O resgate foi nos primeiros momentos, foi o problema da incapacidade de voar sem ter visibilidade, né? Eu conversei com os pilotos, eu conversei com o comando da operação, a existência de redes de alta tensão, com neblina e com chuva, o que impede, né, o trabalho de resgate. As pessoas têm que entender que você tem dois tipos de helicóptero. Você tem um helicóptero, esse helicóptero mais leve, e você tem aquele helicóptero maior, os Black Hawk, aqueles grandes das Forças Armadas. Dependendo da circunstância do resgate, só a força da hélice, ela derruba a casa. Ela é capaz de causar um acidente ainda maior do que o resgate. Em outras circunstâncias, você precisa ter um helicóptero mais leve, mas ele precisa ter tração. Porque esses salvamentos são salvamentos feitos com o helicóptero funcionando, uma espécie de um rapel, né? Agora, nós temos uma tragédia de uma proporção jamais vista. Nós estamos diante da maior tragédia meteorológica, humanitária, né, causada por questões climáticas da história do Brasil, da história do Rio Grande do Sul. E eu acredito que no máximo, até amanhã, eu espero que ainda hoje, nós possamos cumprir 100% a etapa do resgate, né? Nós temos que, nossa meta é no dia de hoje concluirmos 100% da etapa do resgate, salvar as vidas. Essa é a grande prioridade, essa é a orientação do governo do presidente Lula para nós, para que a gente possa começar a transição, que é o restabelecimento. Nós precisamos voltar a ter o mínimo de capacidade de trafegabilidade, são muitos pontos de rodovia bloqueados, cidades que estão sem combustível, cidades que já não têm água potável, problema de alimentação, muito problema com os hospitais. Nós temos mais de 100 unidades de saúde que foram atingidas. Então há uma enorme dimensão do pós, né? A hora que a água descer, vocês mostraram agora há pouco, o Rio Taquari já baixou 10 metros. Diferente da região metropolitana, porque lá nós estamos na descida da serra, quer dizer, aqui a água ela custa mais a baixar. O Guaíba está represado, a Lagoa dos Patos está subindo. Isso faz com que essas cidades como Eldorado, Guaíba, Canoas, né, Alvorada, ainda sofram muito por conta desse momento que nós estamos vivendo.
Ministro, ainda antes da gente entrar, só um minutinho, Simone, em outros temas, eu gostaria de voltar a essa questão emergencial desse socorro que está sendo feito, até para que os prefeitos aí do interior do estado possam entender qual é a prioridade que está sendo dada. Nós tivemos lá o prefeito de Bento Gonçalves, Ari Vanazzi, muito indignado, que não chegavam helicópteros por lá, enfim. Então, para que a gente possa realmente entender como é que está isso, porque nós temos 334 municípios hoje atingidos. O senhor fala em 32 helicópteros que estão por aqui, quer dizer, um helicóptero para cada. Claro, não são todos os municípios que estão precisando desse socorro imediato, né? Mas como é que está sendo feito? Quem é que está coordenando aí para que as pessoas possam entender como é que está montado esse esquema de socorro emergencial? Isso é muito importante, Cristina. Veja bem, é preciso que tenha uma única porta de comando. Quem é que comanda a operação de resgate no Estado? É a Defesa Civil do Estado. O Coronel Boeira, né, o governo do Estado é o responsável pela coordenação do resgate. O que os demais órgãos fazem? Eles oferecem os meios. Né? Agora, quem requisita, quem determina, quem organiza isso no dia a dia, e não pode ser diferente, vocês imaginem se cada pessoa levantasse um telefone e requisitasse um helicóptero. Né? Até porque, hoje foi dada uma explicação, mas uma pessoa está no segundo andar. É normal que ela imagine que, pela situação de desespero dela, ela seja prioridade para ser salva. Mas noutra cidade, tem pessoas que estão no primeiro andar, que tem uma criança, que tem um idoso, que tem uma mulher grávida. Alguém tem que, dentro de um momento delicado como esse, ter essa capacidade de discernimento. Né? Os hospitais, os idosos, as crianças, as gestantes, né? O risco de vida iminente. Então, nós oferecemos os meios. Agora, é evidente que a catástrofe é de uma dimensão, mas as pessoas têm que ter uma noção do que o Brasil tem. Esses helicópteros grandes, né, que são aqueles grandes helicópteros das Forças Armadas, a última vez que o Brasil fez uma compra grande foi no primeiro governo do presidente Lula, quando foram comprados 50 desses helicópteros. Quer dizer, boa parte desses helicópteros hoje estão em manutenção, outros estão na Amazônia, outros estão em outros locais. Então, nós temos aqui pelo menos 10 desses grandes helicópteros. Adianta trazer mais helicópteros? Claro que adianta. Mas eles não vão poder ajudar praticamente no socorro, porque a partir de amanhã, os helicópteros vão ser utilizados para levar mantimentos, para levar água, para poder resolver esse problema das rodovias que estão obstruídas. E o importante, e o Rodrigo fez referência sobre isso, foi esse movimento, essa capacidade que a gente teve hoje de trazer, junto com a liderança do presidente Lula, o Tribunal de Contas, o presidente da Câmara e do Senado, o ministro Fachin pelo Supremo Tribunal Federal, para a gente poder vencer o obstáculo da burocracia. Né? Então, no Vale do Taquari, não é que o recurso não foi disponibilizado. O recurso foi disponibilizado, eles não conseguiram gastar parte desse recurso. O recurso está lá, pronto para ser gasto. Mas tem um plano de trabalho que exige uma aprovação do engenheiro, depois você tem que ter a licença ambiental, depois você tem que fazer uma licitação. É uma burocracia. Né? Então tem um caminho. Nós precisamos encontrar um caminho mais curto. Tem como diminuir esse caminho? Na pandemia nós fizemos isso. Né? Então eu acho que diante da gravidade, isso que o presidente Lula defende, e ele disse hoje, né? Por que ele fez questão que as pessoas viessem com ele? Para enxergar o problema, para ter a dimensão. Né? Aquele ditado popular, o que os olhos não vê, o coração não sente. Então ele acha, e está correto, que na medida que eles olharam a situação e se deram conta da gravidade, todos eles assumiram o compromisso. Nós temos que aprovar uma medida legislativa emergencial essa semana, que nos permita ter uma agilidade, como nós tivemos na pandemia, para o dinheiro poder chegar com rapidez. Né? Porque as pessoas ouvem falar 1 bilhão, 2 bilhões, mas a pessoa precisa de um colchão, precisa de uma geladeira que está estragada, a criança precisa voltar a estudar, perdeu a parte elétrica da casa, às vezes com 5 mil, com 10 mil, tu resolve o problema de um cidadão que a burocracia muitas vezes dificulta. Então nós temos que resolver o problema da burocracia. Com certeza. Eu acho que esse é o grande
desafio que nós temos nesse momento. Rodrigo Lopes quer fazer uma pergunta lá direto de GZH. Rodrigo. Na verdade, até aproveitando duas perguntas, já que a gente está falando de recursos e apoio ao salvamento, né? Primeira ação, salvar vidas, todos nós concordamos, né? Mas com relação ao salvamento, gostaria, ministro Pimenta, que o senhor explicasse por que não trazer mais um efetivo, por exemplo, da Marinha aqui para o Rio Grande do Sul? Acho que as pessoas se perguntam nesse momento por que não vinha um efetivo maior do Exército, né? Quando a gente está falando de água, inundação, a gente pensa também muito na força naval, né? Então, por que não Marinha? E a segunda pergunta é com relação a quando o senhor acha que pode efetivamente chegarem os recursos ao Estado? O que nós estamos vivendo é uma guerra, né? Como disse o Rodrigo. É uma guerra, né? Agora, veja bem, eu não estou no comando operacional, né? Quer dizer, quem está no comando operacional é o general Hertz, comandante militar do Sul, que foi designado para comandar isso que a gente chama Operação Taquari 2. Está abaixo dele a Marinha, a Aeronáutica e o Exército. Nesse momento, eu conversei com eles hoje, estavam com 13.500 homens à disposição trabalhando. 13.500 homens das Forças Armadas nesse momento, trabalhando 24 horas por dia, com todos os equipamentos disponíveis, barcos, helicópteros, caminhões. Eu acredito, sinceramente, que não há um limite mínimo da necessidade do que eles estão dispostos a disponibilizar. Quer dizer, o efetivo foi sendo e vai sendo disponibilizado conforme há a demanda também para que ele possa responder com rapidez. Mas acho que a maior demanda é neste momento, porque é neste momento que as pessoas precisam ser salvas. Tem toda a razão, Cristina. Agora, veja bem, em 48 horas atrás, era no Vale do Taquari. Aquela hora era a hora que nós precisávamos E naquele momento, 72 horas atrás, não tinha problema em Canoas, não tinha Eldorado, não tinha Iguaíba. Mas sabíamos que teríamos. Então nós temos que ser muito ágeis e muito rápidos para poder dar uma resposta hoje, né? Então, eu repito, o governo do presidente Lula tem uma orientação: disponibilizar todos os meios necessários. A pergunta do Rodrigo: quando que vai chegar o recurso? Nós temos que, em primeiro lugar, saber que recurso nós estamos falando. Por quê? O recurso humanitário emergencial é imediato, é menos de 24 horas. É para o abrigo, para a água, para o alimento, para as condições mínimas de sobrevivência das pessoas. Agora, tem uma segunda circunstância que envolve aquilo que a gente chama que é o restabelecimento. Eu estava falando agora com o ministro Juscelino para conseguir antenas para restabelecer uma circunstância grave que é a falta da internet. Vocês imaginem o pânico das pessoas. Estão sem telefone, sem internet, sem energia elétrica, tentam falar com os parentes, não conseguem falar com ninguém. Ninguém sabe qual é a situação que está numa cidade que está isolada. Você não tem acesso rodoviário, não tem energia elétrica, não tem internet, não tem telefone. Então, restabelecer a energia, mais de 300 mil pontos sem energia elétrica, né? Restabelecer a capacidade de abastecimento. Isso é imediato. Segundo momento, o que é, Rodrigo? É a reconstrução. Aí você tem a necessidade, e lá no Taquari foi muito rápida a resposta do governo. Na área da saúde, na área da educação, na área da habitação. Nós criamos um programa novo que não existia, que é o Minha Casa Minha Vida Calamidades, que vai construir 1.670 casas que nós perdemos no interior. Porque o Minha Casa Minha Vida, Cristina, só tinha para a zona urbana. E tem um terceiro aspecto, que é a atividade econômica, que é a manutenção do emprego e é o apoio para o micro, para o pequeno, para o MEI e também para o empresário maior. Secretário, agora o governo também está fazendo uma avaliação ambiental desta situação, porque nós, há 8 meses, tivemos aquela tragédia, as pessoas reconstruíram suas vidas e agora foram mais uma vez impactadas. Elas reconstruindo toda a sua vida de novo ali, toda essa estrutura de novo naquele local. Não corremos o risco de daqui a um tempo, até porque as previsões são de que novas tragédias venham a acontecer no Rio Grande do Sul, no nosso clima? Olha, sem dúvida, gente. Muitas pessoas resistem muito a fazer esse debate sobre as mudanças climáticas, né? Infelizmente, tem aquele outro ditado popular que fala, né, que a dor ensina a gemer. É muito triste a gente ver uma situação limite como nós chegamos, para as pessoas se darem conta de que o preço que a natureza cobra do desequilíbrio,
do desmatamento. Hoje eu estava conversando com uma pessoa falando sobre a enchente de 41. O bairro Matias Velho, o bairro Rio Branco, naquela época, era um várzea do Rio. Eles foram inundados naquela época. E depois construíram bairros e vilas naquele local. E vamos pensar do ponto de vista de centenas de anos para trás, quantas vezes será que esse rio já não foi ali? A cidade de Eldorado praticamente não existia. Toda essa cidade que está embaixo d'água. O governador Eduardo Leite, hoje ele falou em plano Marshall, né? E o presidente Lula brincou com ele e falou, vamos criar um nome mais brasileiro, também mais não gaúcho, deve ser Taquari 2, né? Porque Taquari 2 fica muito aquela região. Eu tenho uma sugestão do nome que eu conversei com o ministro Padilha, que é PRS, Plano de Recuperação Sustentável. Que a gente pense a reconstrução também levando em consideração a ótica da questão ambiental e da questão da sustentabilidade. Porque será que é razoável que as pessoas reconstruam o que estão perdendo no mesmo lugar? Será que as pessoas vão ter segurança e tranquilidade? Você está morando ali há 20 anos, 30 anos, construiu a tua casa, agora você perdeu tudo. Será que as pessoas têm coragem, disposição? Nós temos que oferecer uma alternativa. Eu, particularmente, ficaria extremamente inseguro, intranquilo. Deu a enchente o ano passado, todo mundo dizia, mas isso aqui teve em 1941, deu outra agora, a próxima vai ser daqui a 50 anos. Deu essa ainda mais forte. A gente vive um momento de desequilíbrio, né, ambiental, o mundo assiste, olha o que aconteceu na Amazônia o ano passado. Então, pensar qualquer plano hoje, econômico ou de reconstrução, sem levar em consideração os aspectos ambientais e climáticos, para mim, é uma grande temeridade, eu diria quase que uma irresponsabilidade de quem lida com o dinheiro público. Ministro, o senhor falou até que tem gente que teme entrar no debate, fazer o debate. Me permita dizer que já passamos da etapa de debater e temos que agir. Mas para agir, para tomar atitudes a partir das lições que a Amazônia nos ensinou esse ano, que o Rio Grande do Sul nos ensinou no último ano, que o Rio de Janeiro, Petrópolis, também nos ensinou na última década, ou mesmo o Vale do Itajaí, Santa Catarina, não é um problema do Rio Grande do Sul, o problema é global, o clima é um só para todo mundo, mas o tempo muda a cada região. Eu espero, estou falando até num tom de cobrança, como representante de muitos gaúchos sofrendo, gaúcho como o senhor, claro, da sua Santa Maria, que também está sofrendo, né, com esses temporais. A gente tem um grupo, pessoas dedicadas a isso e recursos para que se analise, se planeje e já se comece a tomar atitudes para a gente ter mais condições de melhores alertas, com mais antecedência, construções mais inteligentes. Até o senhor falou da dificuldade de voar com as redes de alta tensão. Um tipo de rede que seja mais visível à noite. Olha só, gente. Todas as ideias possíveis. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, é um momento que a gente tem que fazer um esforço muito grande de união e de evitar. Não é hora da gente procurar culpados, né? Assim, do ponto de vista. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês, certo? Em 2015, no PAC 1, tinha um capítulo chamado Prevenção de Enchentes e Proteção de Encostas. A Metroplan apresentou o projeto para o Arroio Feijó, aqui em Alvorada, para a Bacia do Caí, para Eldorado, para a Bacia do Taquari. Eldorado tem um projeto há anos cinco grandes projetos da Metroplan no PAC 1. Certo? Uhum. Esses projetos, em 2016, deixou de existir o Ministério das Cidades, quando a presidenta Dilma saiu. Esses projetos foram para uma gaveta e nunca mais receberam um centavo. Faz 7 anos que não existe uma política do governo federal para recursos para os municípios e estados para a prevenção de enchentes e proteção de encostas. Agora, o novo PAC voltou a incluir recursos para prevenção. Então, será que se nós tivéssemos mantido esses projetos, um recurso do orçamento, projetos que foram elaborados por técnicos, apontando maneiras de evitar que a Alvorada, que o dique da Sarandi tivesse na sua situação que está, que apontavam alternativas de solução para que Eldorado não ficasse inundado, bacia de contenção e gestão do Caí, do Taquari, né? Então é o seguinte, gente, quando a gente faz opções
de não investir em prevenção, de não investir, não levar em consideração a ciência, os estudos técnicos. Nós temos tanta gente boa, tantos cientistas bons, agora são opções. Então eu acho que é muito importante que a sociedade também se dê conta de que quando não há investimento em prevenção, quando não há planejamento para desenvolvimento urbano, vocês viram ali aquela imagem, eu vi agora há pouco ali a imagem ali em Lajeado, próximo ao rio, onde aquelas lojas ali ficaram, boa parte delas debaixo d'água. Há poucos anos atrás existia uma grande polêmica lá. Se deveriam ou não mudar a legislação para permitir que aquela área em torno do rio, que é uma área de preservação, pudesse ser utilizada para a construção de indústrias e para lojas. Ministro, essa é uma grande discussão que nós vamos ter que seguir fazendo. Eu só queria voltar rapidamente no ponto. Eu queria só entender. O governo federal vai ou não vai mandar mais estrutura e mais equipamentos para esse socorro imediato que o Rio Grande do Sul está precisando neste momento? Todo o recurso que for solicitado será disponibilizado. O presidente Lula determinou. Neste momento, para o Neste socorro. momento. Não há limite. Né? Essa pergunta me foi feita hoje várias vezes. Quanto recurso o governo vai disponibilizar? O recurso que for solicitado. O que nós não estamos falando não é recurso para reconstrução, é recurso para o resgate. São recursos em termos de pessoas e de aeronaves. Nós temos 15 mil pessoas hoje à disposição. 13 mil do governo federal, bombeiros, polícia militar. Né? Se houver agora, nesse momento, uma solicitação para o Comando Militar do Exército, que precisam mais 5 mil homens, a nossa orientação libere mais 5 mil homens. Certo. Se precisar mais 50 botes, libere 50 botes. Não há limite para que nós possamos concluir essa etapa do resgate. Essa é a orientação do presidente Lula. Não há um limite para pessoal, para investimento, para maquinário, para infraestrutura. O limite é a necessidade que o Rio Grande do Sul. Era essa informação que a gente precisava. Ministro, muito obrigada por ter vindo aqui no Jornal do Almoço. Agradecemos demais a sua presença. Eu vou ficar aqui no Estado, coordenando esse escritório, que vai ser implantado amanhã. Está aqui também o ministro Valdez, a ministra Anísio, o ministro Renan, e nós vamos ir nos revezando e de forma permanente acompanhando no dia a dia a participação do governo federal nesse esforço que o nosso Estado tanto precisa nesse momento. Muito obrigada, ministro Paulo Pimenta. Obrigada também, Rodrigo Lopes, falando da redação integrada. Daqui a pouco a gente volta a conversar. É isso, e a gente vai seguir esse nosso programa Ajuda Rio Grande. Agora vamos para... É isso aí, tudo que a gente esperava, né? É que tivesse um governo comprometido com esse problema aí do Rio Grande do Sul e que não fosse um presidente que tivesse preocupado com cornaiata, passeata e com jet ski. E aí é o presidente Lula, é tudo que a gente se espera de um presidente, não é mais do que obrigação, mas está fazendo, né? Tanto o Lula quanto todos os ministros, parabéns aí. E é o mínimo, né, que a gente pode esperar dos governantes, é que faça isso, e a gente tem que aplaudir quando faz, porque muitos preferem curtir férias e outras formas, como a gente já viu no passado. Mas as pessoas continuem doando, continuem fazendo sua parte, porque às vezes não só o governo é suficiente, né? Não só o governo pode estender a mão, como eu disse, mas muita gente pode fazer sua parte também, e que doe diretamente nos canais que estão aí oficiais para receber esse recurso. Não doe em pessoa, em terceiro, em instituição, nada disso. Em político, não confie. Doe diretamente para que o dinheiro chegue a quem realmente precisa. Chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos.